Olá meus amigos do YouTube, no nosso vídeo habitual de quinta-feira nós vamos discutir uma miscelânea de informações das últimas notícias que saíram sobre Covid. O que a gente vai discutir hoje? No última semana foi publicado um boletim epidemiológico comparando a população vacinada aqui no Ceará com a população não vacinada. Então vamos ver o que aconteceu. Nós vamos conversar também sobre a situação epidemiológica nos Estados Unidos, porque tem aumentado o número de casos a despeito de ter aumentado o número de vacinações. A vacina da AstraZeneca voltou a ser notícias. Dá uma olhada aí para que você possa entender o que está acontecendo. E por último, eu pessoalmente tenho visto uma quantidade crescente de pessoas que foram vacinadas e que estão desenvolvendo febre após a vacina. Você vai entender também o que é que provavelmente está por trás disso. Checa aí nesse vídeo. Pessoal, então eu vou começar pela primeira notícia. Na semana passada saiu um boletim epidemiológico onde a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará comparou numa figura que eu vou colocar para vocês, vai estar aí no vídeo, a população de pessoal de linha de frente que foi vacinado aqui no estado comparado com a população geral, na primeira onda com a segunda onda. Comparado a primeira onda com a segunda onda, a população vacinada da linha de frente tiveram bem menos casos de Covid e a patologia se desenvolveu de uma forma muito mais branda quando infectou a população de linha de frente, ou seja, vacinada. Então, isso é um dado forte a favor da vacina aqui no estado do Ceará. Isso pode se refletir para o Brasil. Dado número 2, nos Estados Unidos, a despeito de 30% da população já está vacinada, eles estão vacinando quase 3 milhões de pessoas por dia, há um escalonamento muito acentuado de vacinação, nós estamos observando um aumento no número de casos. E esse aumento no número de casos hoje, infelizmente, foi comunicado pelo CDC americano que a maior prevalência de casos hoje ocorre para uma cepa mutante, a cepa do Reino Unido, chamado UKB1. Qual é a preocupação disso? Nós não sabemos qual o grau de proteção das vacinas atuais contra essas cepas mutantes. Então isso é uma preocupação relevante no meio científico. Aliás, vocês podem estar perguntando por que você está discutindo nos Estados Unidos se a gente está no Brasil? Porque eu tenho acompanhado desde o começo da epidemia e tenho visto que nós estamos 2 meses em atraso em relação aos Estados Unidos, ou seja, tudo que acontece nos Estados Unidos 2 meses depois acontece aqui no Brasil. Então, se a gente deslocar a curva epidemiológica 2 meses para frente, parece muito com a situação do Brasil. Então isso é importante a gente entender o que aconteceu nos Estados Unidos, porque provavelmente vai se repetir aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também foi detectado pela primeira vez uma cepa indiana. Aliás, os 3 piores países do mundo do ponto de vista epidemiológico, vou colocar também nessa figura aí, é Brasil, Índia e Estados Unidos. Estados Unidos 70 mil casos por dia, Índia mais de 100 mil casos por dia. Brasil também, infelizmente, recordista em número de mortes. Então aumenta aí a preocupação em relação a essas cepas mutantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Reino Unido eles estão com a expectativa, também vou colocar aí no headline das publicações, eles devem atingir o grau de imunidade de rebanho em domingo agora. Então, o que eu estou raciocinando? Ou a gente trabalha e faz um bom trabalho em termos de escalar a vacinação e isso gera um encerramento da pandemia, ou a minha preocupação, que é uma hipótese alternativa, que isso possa selecionar cepas cada vez mais resistentes à vacina e a gente veja aí uma invertida no jogo, um game changer em favor da doença e em desfavor às vacinas. A vacina
AstraZeneca Oxford voltou de novo aos headlines das notícias nessa semana, por dois motivos. O primeiro deles é que realmente está confirmado uma associação ao desenvolvimento de trombose venosa profunda e embolia pulmonar em pessoas vacinadas. Embora raro, isso realmente está confirmado. Lembrando que é mais fácil, a gente sabe como médico, como manusear trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, melhor do que a gente sabe manusear Covid, que a gente não tem um medicamento que combata, que elimine o vírus, tá? Mas isso tem gerado um temor e cada vez mais os europeus, onde tem sido mais aplicada a vacina na Europa, da Oxford, têm questionado o uso dessa vacina. A outra coisa é que estudos in vitro mostraram que a vacina da Oxford ela é 86 vezes menos potente em produzir anticorpos neutralizantes comparado às cepas mutantes com a cepa original. Deixa eu me fazer entender. Quando você produz anticorpos ao ser vacinado pela vacina da Oxford, AstraZeneca, esses anticorpos neutralizantes eles são 86 vezes mais fracos nas cepas mutantes contra a cepa original. Então, em resumo, ela não é efetiva contra as cepas mutantes e a própria fabricante AstraZeneca tem trabalhado em um up-to-date corrigindo essa vacina para que ela possa ser efetiva contra as cepas mutantes. E a última notícia nossa é que, aí uma experiência pessoal nos meus pacientes, uma quantidade significativa de pessoas tem desenvolvido febre após a vacina. Nós estamos numa fase agora de escalonamento da vacina na população geral, então cada vez mais pessoas vacinadas. Eu fui ler e encontrei um paper, vou colocar também para vocês lerem, foi publicado pelo Hospital Monte Sinai de Nova York, mostrando que em pessoas que já tiveram Covid, quando elas são vacinadas, isso há uma ativação do sistema imunológico. Lembrando que o sistema imunológico, a resposta são duas, uma resposta humoral, que é a produção de anticorpos, já existem anticorpos pré-formados, então esses anticorpos vão reconhecer aquele vírus como algo estranho e vão combater o vírus, mas também existe uma resposta celular. Essa resposta celular, que produz linfócitos assassinos ou linfócitos natural killers, eles são sinalizados através de uma substância chamada interferon. E essa substância chamada interferon é que causa essa sensação de dor no corpo, de moleza, adinamia e que causa febre também. Então, na verdade, as pessoas que estão desenvolvendo febre após a primeira dose, isso é uma boa notícia, porque os pesquisadores levantaram a hipótese que nesses pacientes a resposta imune está tão boa que uma vacina só já é capaz de conferir proteção para eles. Bom, então essas eram as notícias de hoje. Espero que tenham passado aí notícias relevantes para a vida de vocês e que vocês possam compartilhar essas informações com os seus amigos, seus familiares. E se vocês gostarem também, fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, que é bastante instrutivo e baseado em informações confiáveis, baseado numa boa prática médica e informações baseadas em evidências, como sempre. Tá bom? Então é isso que vocês vão encontrar aqui. Fiquem à vontade e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!